Chegou a reta final e a gente chega nesse final com tanta dúvida que parece até prova de matemática. Mas isso não impede esse dorama de ser arrepiante, avassalador, chocante, romântico e de ser triste também, já adianto. Prepara o seu coração para as coisas que você vai ver hoje no vídeo abreviando os episódios finais de Alquimia das Almas. Aviso rápido, se você não viu ou quer relembrar o que aconteceu nos últimos episódios, vou deixar aqui nos cards a playlist com os vídeos que você precisa assistir. Bora começar! No último episódio, o Mestre Lee revelou que é um trocador de almas e que vai encontrar onde os seus semelhantes se escondem no palácio, através do medo que eles sentem ao serem reconhecidos. Nesse ponto, a rainha já tá fervendo de raiva e só piora quando o Mestre Lee pede pro Ugi trazer um presente pro rei, aquele cachorro de fumaça no corpo do vira-lata que fareja trocadores de almas. A rainha então se desespera, tentando convencer o rei de que estão tramando pra cima da família real e coisa assim. Ele é tão burro que não percebe que a mulher ali do lado dele tá agindo exatamente como o Mestre Lee disse, com medo. O Jae-wook então é obrigado a lutar com os capangas quando ele é impedido de passar com o doguinho. O Jin-Woo, raivoso, também tenta manipular o rei, mas o Mestre Lee rapidinho cala a boca dele, lançando ameaçadoras pontas de gelo. Ele também joga a carta que tinha na manga, contando que a pedra de gelo tá circulando por aí, mas existe uma pessoa nascida sob a estrela do rei que vai salvar todo mundo do caos. Ou seja, tem alguém muito poderoso que deveria ter o trono, mas que não está na família dele. Isso já é suficiente para deixar o rei totalmente paranoico com essa história. E essa pessoa que tem a estrela do rei, já sabemos que é o Jae-wook, que sai ferido, mas ele salva o cachorro. Do outro lado, a procurada assassina das sombras é flagrada por Park Jin em cenas de crimes e é acusada por assassinatos que ela não cometeu. O homem que conhecia seu passado, outros bandidos e uns guardas. Ela não tem alternativa a não ser fugir para não ser capturada injustamente. Os verdadeiros culpados são Soo-yi e outro capanga, mandados por Jin-Woo para eliminarem todos que um dia conheceram a Soo-yi. Eles escapam das cenas sem levantar suspeitas. E a garota ainda procura sua velha amiga quando descobre onde ela trabalha como empregada. Mudok não mostra nenhum sinal de reconhecimento, por isso Soo-yi decide poupar a vida dela por enquanto. Procurando ajuda, Mudok encontra Kim Do-ju e pede ajuda para encontrar Choo-yeon. As duas se encontraram no lugar do crime mais cedo e Mudok tá ali para pedir ajuda. Choo-yeon tem medo que a mãe descubra o que ela estava fazendo naquele lugar, comprando ingressos para um encontro com o Dong-gu. E por isso, ela empurra Mudok em direção ao quarto de sua irmã perdida, Bu-yeon, para escondê-la. A Mudok fica tão atordoada naquele lugar que ela mal percebe quando coloca a venda de Bu-yeon em seus olhos, deixando a mãe da primavera com uma sensação muito estranha de reconhecimento e ao mesmo tempo com muita raiva, ao ponto de dar um tapa na Mudok. Absurdo como essa mulher ainda não reconheceu a própria filha. E de volta ao trabalho sujo, a Soo-yi sofre mais um pouco, recebendo dentro de seu corpo aquele fio vermelho esquisito que foi tirado do pescoço da Choo-yeon. Aquilo é um verme do sangue da família Jin que supostamente daria o poder da família para Soo-yi. A Choo-yeon então testemunha a favor da inocência de Mudok depois do incentivo do Dong-gu, mas apesar de Park Jin a inocentar, ele também tem outras coisas para descobrir. Ele usa Jae-wook e Mudok um contra o outro, os trancando em quartos separados e perguntando o que os dois escondem. Se eles não respondessem a mesma coisa para aquela pergunta, ela morreria. E eles respondem. Mostrando as pedrinhas de Jade, os dois assumem que estão apaixonados um pelo outro. Depois dessa telepatia e também sentimentos verdadeiros, o casal é solto e eles exalam química no ar quando prometem seguir com suas confissões. Além de não reconhecer a própria filha e ainda bater nela, a mãe da primavera está completamente do lado do Jin-Woo, por causa da promessa dele de encontrar a tal da filha. Isso causa um pouco de intriga entre ela e Park Jin. Sobra até pro pobre do doguinho de fumaça, que acaba sendo explodido pela mulher quando ele avança para cima da Choo-yeon. O cachorro reconheceu a feitiçaria vindo dela. No caso, foi por causa do verme que o pai tirou do corpo dela. Mas ela tá tão assustada que confessa ter usado uma feitiçaria para atrair amor verdadeiro. Nessa situação, até o relacionamento dela com Dong-gu é descoberto quando ele protege a namorada de levar um tapa da mãe. Como os mais velhos não aceitam o amor deles e eles ainda os desafiam dando as mãos, os dois são proibidos de voltar para casa até se separarem. Sobra para Kim Do-ju abrigar os dois apaixonados, que se veem em conflito pensando se estavam fazendo a coisa certa, e também para os amigos consolarem. Yor e Jae-wook relembram histórias de infância dos três e Mudok fica por conta de atender os pedidos mimados de Choo-yeon e aproveitando para dar uns conselhos de irmã mais velha sem nem saber que é irmã dela. Jae-wook percebe
percebe que seu amigo Yor já sabe da verdadeira identidade de Mudok, mas está acobertando. A paz de espírito do garoto não vai nada bem, porque ele vira e mexe, está preocupado de um dia ter que enfrentar uma Mudok/Naksu selvagem e petrificada. No dia seguinte, ela recebe a espada de volta, já que o Mestre Li conseguiu recuperar com o príncipe, mas o Jang-wook dá o recado: se ela recuperar os poderes e precisar apontar a espada para alguém, que seja para ele, mas se ela não for capaz de matá-lo, então ele vai continuar a protegendo. Perseguindo pistas que aquele empregado petrificado deu antes de morrer, que levam até a Pedra de Gelo, Jang-wook parte para uma vila onde xamãs moram. Ele quer descobrir sobre a tal xamã Choi, que habita o corpo da rainha atualmente. E de todas as pessoas do mundo, ele encontra logo o príncipe herdeiro naquela vila, que não é covarde como seu pai e começou a suspeitar das atitudes da mulher que ele chama de mãe. Com um pouco de discórdia, eles decidem compartilhar informações para resolver aquele mistério. Os dois chegam ao mais antigo xamã da vila, que conta a história da xamã Choi. Ela era muito poderosa e especializada em feitiçaria, mas um dia, alguns magos apareceram em sua casa reprimindo a feitiçaria dela. Entre eles estava o Jangan, que atirou um livro de feitiços da família dela no fogo. Atordoado em perder aquela herança, a mulher se jogou na fogueira, mas conseguiu fugir. Abismado com a coragem dela, o Jangan descobriu que o livro ensinava a praticar o maior feitiço do mundo, a alquimia das almas, e pegou o livro para ele. Diferente dos boatos que rolam sobre a morte dela, a xamã sobreviveu com graves queimaduras, mas quem habita o corpo dela agora é a alma da verdadeira rainha, que está presa numa cela em condições deploráveis de saúde. Existe uma coisa chamada Lanterna da Vida, que é alimentada pela energia da alma. Só por isso, a mulher ainda está viva, para manter a lanterna brilhando e sustentar o disfarce da falsa rainha lá no palácio. O xamã conta que essa mulher também tinha um irmão que se casou com uma mulher nobre. Sem vergonha nenhuma, o dorama corta para o pai da primavera, o irmão da xamã Choi, que segue o plano enganando sua esposa e trazendo a farsante Soi. A mulher procura e encontra no corpo de Soi todas as marcas que sua filha tinha. E para bater o martelo, ela só precisava passar em mais um teste, de abrir as portas do cofre da família. E ela passa. As portas se abrem e todos se chocam, principalmente a mãe, que acredita ter encontrado Buyon. Mas quem abriu a porta, na verdade, foi a menina zonza lá atrás, a Mudok. E os olhos das três mulheres se encontram, cada um com seu espanto e confusão. Ao saírem da vila, o príncipe e Jang-wook percebem que estão sendo seguidos e decidem se separar. A figura encapuzada está seguindo o Wook especificamente, que depois de um tempo toma uma atitude com sua espada exigindo saber quem é aquele homem. Ele só não sabe que está apontando a espada para o próprio dono, o seu pai, o Jangan. Ele reconhece imediatamente o filho, mas o Jang-wook nem suspeita que aquele homem maltrapilha ao seu pai, apesar do homem conhecer muito bem sua família. Os dois chegam até a dividir uma bebida antes dele ir embora, deixando um aviso que o Wook deve parar de perseguir assuntos de feitiçaria antes que seja tarde demais. Ele volta para a cidade e encontra Mudok sentada no mercado se observando no espelho e cutuca a bochecha dela. Os dois têm um momento fofinho de brincar com a maquiagem da barraca e implicarem um com o outro como de costume, com Mudok tentando até morder o braço dele. No fim das contas, aquela vermelhidão da maquiagem logo vira bochechas rosas de verdade, quando ela percebe que a aproximação de Jang-wook a deixa com o coraçãozinho acelerado. Apesar desse momento amoroso, Mudok ainda não sabe porque fica agitada quando entra na casa dos Jin e não consegue parar de pensar na cena da filha perdida voltando para casa. A Mudok prestou muita atenção no detalhe que a garota estava usando o guarda-chuva que ela comprou e deu a Soyur. É por isso que ela vai tirar satisfação com ele para saber sobre a menina. Mas para quem vê de fora, parecia mais um interrogatório de uma mulher que pegou o marido em flagrante. Depois dele recuperar as reações, todos juntam as peças e percebem que Buyon e a vigarista Soi, que ele salvou dias atrás, são a mesma pessoa. Por falar nela, a menina já está se acostumando com a sua vida nobre e recebendo o carinho de sua nova mãe. Depois de uma conversa, Soi também percebe que Mudok é a verdadeira filha perdida, analisando as vendas bordadas. No fundinho, a mãe ainda sente uma coisa estranha e comenta que as orelhas da menina são diferentes da sua filha. O Jinwoo, sem esforço, contorna essa desconfiança e consegue ainda muito mais. Ele a convence de passar a sucessão da família para a filha recém-encontrada e consegue também o apoio da mulher para derrubar Songrin, prometendo devolver a pedra de gelo ao cofre da família. E é exatamente isso que acontece. Uma assembleia geral reúne todas as famílias
famílias de magos do país e a família real para mostrar a filha herdeira e a pedra de gelo. Em pouco tempo, aquele lugar vira o puro suco do caos, porque cada um ali tem um propósito para a pedra. Uns atacam a família Jin, que quer guardar a pedra, e outros atacam Songrin, porque o Park Jin quer destruir a pedra para não causar guerra. O que para aquela brigaiada toda é o som de um tambor tocado por Mudok e Jaug entrando desfilando para confrontar todo mundo. Ele fala que a resposta para aquela dúvida toda está escrita no livro em branco, o Palavras do Coração. Todos são pegos de surpresa, principalmente o Jinmu e a rainha, que estavam tramando um plano de mudar a alma da xamã para o corpo da Soyi, que é a herdeira da mais importante família do país. Pro terror deles, é decidido que vai buscar o livro, e o Ugi conta pro príncipe que a resposta é que o fundador de Songrin queria usar a pedra para salvar sua amada cega. Na assembleia, as coisas ficam tensas do nada. O rei tem a brilhante ideia de querer ver o quão poderosa é a pedra de gelo, e para isso, alguém deveria morrer para provar se a pedra pode mesmo ressuscitar alguém. E quem melhor para isso do que a única pessoa humilde daquele lugar, a empregada Mudok. Apesar de ser uma ideia absurda, a Mudok vê aquilo como uma oportunidade para pegar a pedra e recuperar seus reais poderes como Naxu. Todos são levados ao pátio e é a Lady Jin que executa o ato. Ela promete uma morte indolor, mas com um ódio estranho nos olhos, ela agarra o pescoço de Mudok com sua magia e a sufoca. Só a Soyi percebe a ironia do destino, a mãe matando a própria filha. No limite da sua vida, a Mudok tem visões e memórias da verdadeira dona daquele corpo e percebe que é, na verdade, a Buyeon. Antes de desmaiar, seus olhos brilham em azul e acontece uma das cenas mais arrepiantes do dorama. Gente, ela chama a mulher de mãe. Senhor. É claro que a mulher vacila quando ouve aquilo e cai em choque quando vê a menina morta. Além disso, o plano da rainha de mudar sua alma para o corpo da Soyi dá muito errado, porque a pedra vai em direção a Mudok e o ambiente muda completamente. O céu fica escuro, uma tempestade vai se criando e, por acaso, é um temporal idêntico ao que se formou por causa da Buyeon criança, anos atrás. Desesperada que a Mudok volte à vida e exponha seu disfarce, a Soyi corre para destruir a pedra, mas as duas são envolvidas pela nuvem e são afastadas para longe. No meio daquela tempestade, a Mudok encontra com a verdadeira Mudok, que na verdade é a Buyeon. Como que aquela menina tão simples poderia ser a poderosa maga que todos falam? Vamos esclarecer as coisas de uma vez por todas e montar esse quebra-cabeça. Desde criança, ela era a mais poderosa sacerdotisa que alguém já viu, porque nasceu de duas famílias muito fortes. A família Jin, pelo lado da mãe, e a família Choi, pelo lado do pai. Apesar disso, o homem não se deu nem ao trabalho de pular no lago quando Jinmu empurrou a filha dele para ficar com a pedra que ela encontrou. Para ele, a menina era fruto de um caso da esposa dele com Jangan, só porque ele salvou a menina com a pedra, quando ela estava no ventre da mãe ainda. Mas a menina não morreu como todos pensaram. Na verdade, ela apareceu na margem do rio e uma senhora a acolheu, a chamando de Mudok, em homenagem à sua falecida neta. Então ela cresceu com essa identidade até um dia trombar com a Naxu e acontecer a alquimia das almas. Porém, a alma da Buyeon continuou no corpo, dividindo espaço com a alma da Naxu. Nessa tempestade, a Buyeon conta que ela só pode ganhar o poder da pedra se estiver disposta a perder algo em troca. Então a nuvem se dispersa onde outros magos, o Jaug e o príncipe herdeiro medroso estão, deixando Mudok e Soyi, enquanto eles descobrem que a névoa criou uma barreira que não deixa ninguém sair nem entrar. Ao preparar um chá para o príncipe, tudo se confirma. A Mudok realmente recuperou seus poderes e tem a oportunidade perfeita para largar aquela vida de serva e mudar de corpo em corpo para ter a grandeza de sua vida como Naxu de volta. Mas as palavras de Buyeon a dizendo que ela precisava abdicar de algumas coisas ainda martela na cabeça, ainda mais quando o Jaung conversa com ela com medo de ser abandonado. Do outro lado, apesar de saber que ela é uma vigarista, o Soyur divide biscoitos de mel com a Soyi, porque tem dó dela estar sendo usada por Jinmu. Um tempo depois, os magos descobrem que não podem usar suas espadas e magias lá dentro, porque a barreira da pedra de gelo suga a energia deles. Então a Mudok entende o que a Buyeon quis dizer. Se ela usasse o poder para mudar de corpo, consequentemente, ela roubaria a energia de todas e os mataria. Se ela fosse a antiga Naxu, ela nem pensaria duas vezes antes de fazer isso. Mas agora ela entra em conflito, porque para atingir seu objetivo, ela precisaria abrir mão da vida daquelas pessoas que ela foi se apegando. E é mais difícil ainda quando ela conversa com cada um deles. O príncipe, o Ur e principalmente o Jaug.
E as coisas estão prestes a se complicar muito mais ainda para todos ali, quando aquele mago poderoso no corpo de jovem que estava lá tendo o corpo estudado se alimenta da energia de uma mulher, depois se alimenta de um mago e está solto por aí, faminto por energia. Soyi até tenta empurrar Mudok em direção ao metamorfo, mas quem se dá mal é ela, junto com Soyur. Os dois são atacados e ela nem se importa de manter a pose de garota cega, nem quando a enfermeira Yunok chega para tentar ajudar. Os outros magos vão chegando, mas sem espadas e as magias é praticamente inútil. Um por um tem a energia drenada enquanto tentam derrotar aquele doido. Até que o Jeong descobre o que está acontecendo e decide salvar o dia, atraindo o trocador de almas para uma sala secreta. Mas para isso, ele teria que se sacrificar, porque as portas seriam fechadas e ele ficaria preso sem poderes junto com um mago poderoso enlouquecido. A Mudok fica apavorada quando ela descobre isso e se apressa em ir atrás dele, mesmo que o príncipe herdeiro tente pará-la. Como ela também é uma trocadora de almas, ela é a única que pode pegar a espada e usar magia. Mas quando ela chega na sala e vê aquela cena com o metamorfo lotado de sangue em volta, ela já pensa que o pior aconteceu. Possessa de raiva, ela volta a ter aquele olhar assassino e usa a espada com maestria, explodindo o fio da mãe. Ela chora abertamente na sala pensando que o Jeong tá morto e leva um tempo para ela perceber que na verdade ele tá vivo atrás dela. Ela assume que estava pensando em matar todos ali para se salvar, mas morreu de medo ao pensar que ele poderia morrer. O dilema do amor, gente. Já que ela recuperou os poderes, o Jeong pede para que ela cumpra a promessa de apontar a espada primeiro para ele e cortar os laços. Mas é claro que ela não consegue. E ele é rápido em cumprir a sua parte da promessa, de continuar a protegendo e a amando, trazendo química para essa cena de milhões e aplausos e mais aplausos enquanto eles vivem o amor verdadeiro, sim! 무더가 Depois daquele grandíssimo beijo, a Mudok decide abandonar a vida de maga poderosa e viver como uma pessoa comum. Ainda assim, aquela barreira de poder deveria ser quebrada logo. A ideia de Jeong é usar seus poderes para transformar a névoa em chuva e libertar todo mundo. Mas, consequentemente, ele também perderia toda a energia que lutou tanto desde o início da sua vida para conseguir. Por isso, a Mudok é muito contrária à ideia desse sacrifício. Mas a situação toda não ajuda. Se eles não fizessem nada, a rainha poderia agir antes. E o mais importante, o Soyur estava gravemente ferido. Eles precisavam levá-lo para a enfermaria. E o Ugi conta que o Yur sempre soube que ela era Nexu. Mesmo assim, manteve segredo para proteger. Então ela deve isso a ele. Outra pessoa que deve muito a Soyur e também que tem uma queda imensa por ele e está disposta a salvá-lo é a Soyi. Num gesto desesperado, ela corta o braço e deixa o sangue pingar na ferida dele. Não era uma transfusão de sangue comum. Ela estava tentando passar aquele verme estranho da família Jin para salvar a vida dele. Do lado de fora da barreira, o Dangu e a Chuyeon decidem contribuir na investigação sobre a Xamã Choi e se surpreendem ao encontrar o pai da Chuyeon na vila também. O homem foi visitar o corpo queimado de sua irmã, que abriga a alma da verdadeira rainha, e foi maltratar ela mais um pouco, ignorando o pedido dela de acabar com aquele sofrimento de uma vez. Ele só não esperava que ao se virar daria de cara com a sua filha decepcionada e o namorado dela. Ele até luta com o Dangu para se safar, mas quando a Chuyeon tem coragem e ameaça o pai, ele percebe que apesar de ser muito mal, não consegue machucá-la. Com a ajuda de Park Jin, eles os levam para onde a família real está reunida. A falsa rainha fica furiosa quando a verdadeira rainha, no corpo da xamã, cai de joelhos implorando para o rei a reconhecer. Como é meio difícil de acreditar, o Park Jin faz uma encenação inteligente para tapear a rainha farsante, que burramente se entrega. Em pânico, ela pega uma espada pronta para usar o corpo da verdadeira rainha como refém, enquanto revela que matou um monte de gente mesmo. Além disso, a relação de irmãos entre a xamã e o pai da primavera também é exposta, para terminar de derrubar o mundo da Lady Jin e da filha dela. O caos reina quando Jinmu se finge de sonso e trai a xamã, se voltando contra ela. Vendo como a irmã estava encurralada, o pai da primavera tem um último ato de lealdade e se sacrifica para que a mulher fuja usando um ejetor de almas. Ela obedece, mas a última surpresa chega. Jiangan, sumido há 20 anos, tá ali para se redimir. Ele usa toda a força restante para anular o poder que a xamã tá usando para fugir. Aos poucos, ele petrifica, assumindo que usou a feitiçaria dela, o começo de todo o mal. Antes de morrer completamente, ele ainda tem forças para negar que o Jeong é seu filho.
Por falar nele, o Jeong seguiu com o plano e usou a sua energia para acertar a barreira. Ao acordar, ele está num plano celeste, onde ele encontra a pedra de gelo. Quando a segura, todo o seu poder cria a famosa Estrela do Rei, que pode ser vista por todos no mundo real. Em pouco tempo, ele está de volta como Doki. Os dois têm poderes, mas não parecem se importar desde que estejam juntos. Os outros chegam acreditando que o Salvador e o dono da Estrela do Rei é na verdade o príncipe herdeiro, que assiste meio incomodado por levar os créditos por alguma coisa que ele não fez. Algum tempo se passa e Yor tá se recuperando, apesar de ainda sentir dores inexplicáveis. Ele não sabe, mas é por causa daquele verme que tá no corpo dele. Ele e Mudoki se encontram e agora ela sabe do apoio dele o tempo todo e os dois não precisam mais esconder o passado. Então eles têm um momento bem sentimental, quando ela devolve o apito dizendo que infelizmente aquela garota que ele conheceu não existe mais. Mesmo assim, ela ainda é grata por tudo que ele fez. E é assim que eles se despedem. O Jang-wook percebe que conheceu seu pai uma vez na vida quando Dong-gu mostra o retrato dele, contando sobre o sacrifício que ele fez por todos. Quanto à verdadeira rainha, ela continua no corpo queimado da xamã por seu imenso desgosto. E nas vésperas do aguardado casamento do verão e da primavera, Mudoki experimenta um vestido de noiva. Ela é pega no meio do giro por um Wook encantado. Os dois se aproximam com olhares apaixonados na mesma sala onde se conheceram pela primeira vez. E lá eles têm um novo ritual a cumprir. Jang-wook diz que quer apreciá-la e protegê-la para sempre. E ouvindo tudo envergonhada, Mudoki é pedida em casamento. É para aplaudir de pé antes das coisas decaírem na velocidade da luz. 무더가 O clima do amor também tá vivo para Kim Do-ju e pro Park Jin, que finalmente se acertaram depois de tantos mal entendidos quanto aos seus sentimentos. É claro que para isso ela precisa admitir com todas as letras que é dele que ela gosta. Ele também declara seu amor oferecendo sementes de flores, pedindo que os dois observem juntos o jardim florescer. Finalmente! Só uma pessoa que sai triste dessa história, o mestre Lee, que assiste a cena do casal de longe e mais tarde chora horrores abraçado no cachecol que a Kim Do-ju deu pra ele. E pela primeira vez na vida, a Mudoki e o Jang-wook podem passear pelo mercado despreocupados, procurando alianças. Apesar disso, nunca é tarde pros dois se bicarem, né? Ainda mais quando a Mudoki descobre que os anéis sendo vendidos pertencem a 7 ex-noivas de Jang-wook. Não dura muito essa briguinha ciumenta, porque ele promete que ela é a única e os dois vão ter uma aliança exclusiva, o entrelaçar dos dedos. Mais tarde, o Jang-wook visita o mestre Lee e ele assume que sempre soube do segredo de Mudoki. Ele garante também que ela não vai enlouquecer, desde que não recupere os seus poderes. Enquanto isso, o príncipe herdeiro também tem seu último momento com a Mudoki, bem chateado e até nervoso, que no fim das contas ela escolheu o Jang-wook. E lembra do pai da primavera? Ele continua vivo, apesar de ferido. Mas a esposa não tá nem um pouco afim de perdoar. Pelo contrário, ela quer que ele agonize bastante pelo que fez com a família. Não bastasse essa decepção, ela ainda tem que lidar com a filha falsa, que invadiu a casa. A Lady Jin até pensa em matar a menina, mas a Soyi a chantageia usando a venda. Se ela morresse, a mulher nunca saberia onde a sua filha verdadeira tá. A Soyi então foge roubando um remédio para poder dar ao Soyur, que ainda sente muitas dores. É o último episódio, mas o Jin-woo não desiste nunca. Ele plantou sementinhas do mal na cabeça do príncipe herdeiro para o colocar contra o Jang-wook, dizendo que ele iria roubar o trono por ter a estrela do rei. Para finalizar, o Jin-woo tem um último plano. Ele entendeu que a Naksu e a Mudoki são a mesma pessoa e vai usar sua última arma, uns sinos que pertencem a Xamã Choi, que eram usados para hipnotizar, controlar e enlouquecer trocadores de alma. A gente tem um último momento de felicidade e travessura, quando a Mudoki se embebeda livremente com a Kim Do-ju e o Wook realiza o sonho da sua antiga mestra, a ajudando a voar. Quando ele a coloca na cama, ela insiste que precisa dizer algo naquele momento, para não perder a oportunidade caso morresse amanhã. Ela conta que gosta muito dele e o puxa para um beijo. E mal sabem eles que vai ser o último. Que ódio! Porque de madrugada, a Mudoki é acordada ao som de sinos. E daqui pra frente é só pra trás. O casamento da Chuyeon e do Dong-gu começa. Muito lindo, ela viaja de barco no meio de confetes e pétalas. Mas a Mudoki não tá junto de todos se divertindo. Ela tá sendo hipnotizada pelo som dos sinos até Jin-woo. Ele desperta os poderes dela e a Mudoki / Naksu volta a ser uma arma de novo. Contra quem? Bom, o Jin-woo manda ela ir atrás do pai da Chuyeon e quando ela pega a espada, o processo de petrificação começa. Ela tá assim, inexpressiva.
noiva. Ela só continua avançando, derrotando todos os guardas que ela vê pela frente em questão de segundos. A Chuyeon e o noivo chegam para uma visita, mas só para verem um homem encolhido na frente de uma inimiga. E é chocante para eles descobrirem que é a própria Mudoki e quando eles precisam lutar contra ela, se esforçando muito. No meio da luta, ela tem algumas dores de cabeça, lembrando da morte do próprio pai, mas o Jinwoo não tá de brincadeira. A hipnose volta e a Mudoki acaba de vez com a vida do pai da Chuyeon. Traiçoeiro, o Jinwoo ainda avisa que a Naksu tá de volta no corpo de Mudoki fazendo um estrago. E logo, todos estão a cercando e de novo, ela luta com vários soldados, despachando todos com golpes certeiros. Relembrando o início da história, o Park Jin pega sua flecha para acertar a Mudoki, mas precisa parar o ataque quando o Ugi se coloca na frente dela para proteger. Ele nem tem tempo de entender o que tá acontecendo, porque ela afunda a espada nele com aquele olhar frio. Gente, meu Deus, que coisa triste, sério. Mesmo com a espada atravessada e todo aquele sangue, o Jeougi a abraça e a defende. Quando ele chama o nome dela, a Mudoki volta a si e tem consciência que o atingiu. Com o resto de força, ele entrelaça os dedos com ela, o símbolo daquela aliança dos dois. Mas ela tem, tipo assim, meio segundo pra sofrer, porque logo o ordinário do Jinwoo tá falando na cabeça dela de novo. E ela deixa o Jeougi sozinho pra poder fugir. Ninguém sente mais ódio do Jinwoo que eu. Senti ódio 3 vezes. Assistindo a primeira vez, assistindo a segunda vez pra fazer o resumo e assistindo a terceira vez editando. A Chuyeon tá possuída de raiva, prometendo vingança, mas a mãe a proíbe de matar Mudoki. Ela quer que tragam ela de volta pra conferir quem é a real dona daquele corpo. À medida que as notícias avançam, o Jinwoo recupera a confiança do rei e é decidido que o corpo do Jeougi seja queimado publicamente como de um criminoso por ajudar uma assassina, enquanto todos choram por sua morte. Mudoki ouve os sinos uma última vez, praticamente toda petrificada, e ela pula no lago, se deixando afundar nas profundezas daquele cemitério dos metamorfos. Na triste cena do fim de Jeougi, as coisas mudam de repente. O fogo se alastra, explodindo em rajadas de gelo. O mestre Lee assiste e sabe que o Jeougi tem a estrela do rei e o poder da pedra de gelo dentro dele. As coisas não acabariam daquele jeito, nananina não. Ele sai do meio do fogo com um olhar bem diferente. E quanto a Mudoki, 2 figuras misteriosas também estão no lago, a puxando de volta para a superfície. E acaba, gente, acaba assim. Que final foi esse? Esse dorama tá um quebra-cabeça muito confuso e quem começou ele vai ter que terminar. Tudo fica em aberto pra segunda parte dessa história, que chega só em dezembro, mas as prévias do que vem por aí só deixam a gente mais ansioso e com mais perguntas. A Mudoki foi salva? O corpo de Naksu tá de volta, mas com aquela aura mais angelical. É a verdadeira Naksu? Ou pode ser a Buyeon que se apoderou daquele corpo? Todos vão querer vingança? Até o cabelo do verão tá preto. O clima vai ser obscuro assim? São tantas perguntas que só sobraram 2 neurônios meus funcionando e um deles tá agonizando de curiosidade. Só nos resta esperar até o fim do ano pra ver o desfecho dessa história. E eu tenho certeza que você também quer saber. Então curte esse vídeo se você gostou dessa saga até aqui e se inscreve no canal pra gente acompanhar juntinho esse dorama e vários outros. Até o próximo vídeo. Tchau!